Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista e hoje eu vou falar por uma palavra muito interessante na Bíblia, besta, o significado da besta na Bíblia. Bom, antes de continuar, eu peço aos ouvintes que cliquem naquele breguetinho do gostei e que se inscrevam no nosso canal. Bom, o que significa a palavra besta na Bíblia? Ela se refere simplesmente aos animais. Muitas vezes ela vem acompanhada com designações de monstros ou outras coisas nesse sentido. E também costumam se referir ao comportamento de uma pessoa, como se essa pessoa se comportasse com uma besta, ou se ela, como ela se comportasse com um animal. Então, este é mais uma analogia da palavra besta. Nós temos também o número 666, que é associado à besta que vai destruir o mundo, ou o povo israelita, talvez se refira ao povo israelita e não em toda a terra, mas isso é uma outra história para um outro momento. Vamos então dar continuidade. Este número 666, em algumas referências que eu estive vendo, ele se atribui ao nome de Nero César, escrito em hebreu, e atribui-se a cada letra ou a cada símbolo da escrita em hebreu um valor numérico. Somando-se esses valores, chega-se então ao número 666. Naquele tempo, as pessoas tinham medo de falar que era Nero César. Então, para que outras pessoas não soubessem o significado, e somente os hebreus, então eles falavam entre si esse código, é o 666. E os estudiosos lá, os clérigos da época, então sabiam o que significava Nero César. Bom, muitas pessoas associam a palavra besta a demônios. Porém, na Bíblia, como eu já disse, se refere simplesmente a animais. É claro que em algumas passagens associa a um animal, a uma entidade, ou representação de uma entidade, como se esta entidade fosse um animal. Ou, é claro, a besta. Porém, em alguns casos, explica o seu significado, dizendo que não tem nada a ver com o Apocalipse, com a besta do Apocalipse. Bom, eu disse que muitas vezes na Bíblia, agora eu vou apresentar as referências bíblicas a respeito desta palavra. Então, como eu disse, na Bíblia, em alguns lugares se referem a animais. E nós temos em Samuel 17, 43 e 44 o seguinte texto. E disse o filisteu a Davi: Acaso sou eu algum cão para tu vires a mim com um pau? E depois amaldiçoou o filisteu a Davi nos seus deuses. E disse a Davi: Vem a mim, e eu lançarei as tuas carnes às aves do céu e às bestas da terra. Olhem bem aqui o termo bestas da terra. São os animais da terra, os animais terrestres. Então, aqui, a palavra besta é explicitamente associada a animais, animais ferozes que vão comer as carnes dele. Bom, nós temos ainda tem outras referências. Eu disse que muitas vezes vem acompanhada de designação como monstros. E nós temos, por exemplo, em Apocalipse 13:4, que disse o seguinte texto: Eu vi levantar-se do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 cornos, e sobre os seus cornos 10 diademas, e sobre as suas cabeças
nomes de blasfêmia. Nesse caso, é um monstro, é alguma coisa muito complicado. Porém, nós temos em Apocalipse 17, de 9 a 11, uma explicação deste contexto. E neste contexto ele diz o seguinte: eis o sentido que encerra a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada e significam 7 reis. Olha só, 7 cabeças são 7 reis. Continuando a leitura, 5 destes reis caíram. Um existe e o outro ainda não chegou, mas quando vier, permanecerá por pouco tempo. A besta, que era e já não é, também é um oitavo, que é dos 7 e caminha para a perdição. Então, olhem bem aqui o contexto. Em 13:4 de Apocalipse, nós temos dizendo, o texto que é uma besta que tinha 7 cabeças, 10 cornos e etc. E em Apocalipse 17, 9 a 11, ele explica o significado das 7 cabeças da besta, que eram simplesmente 7 reis. Então, muitas vezes na Bíblia, eles escrevem em parábolas. Eles escrevem em textos para que uma pessoa que não é do grupo não consiga entender o que está escrito. Porém, logo em seguida, em próprio Apocalipse, ele explica o significado. São 7 reis. Eu também disse que o termo besta é associado a uma pessoa que vai destruir o povo israelita, que é o 666. E nós temos isto em Apocalipse 13, 18. Aqui se requer sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da besta, porque é número de um homem. Seu número é 666. Olhe bem, quem tiver inteligência, quem souber dos fatos, quem tiver o conhecimento. E em seguida tem calcule, some, subtraia, multiplique, divide, ou seja, faça um cálculo. Calcule o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666. Como eu fiz o comentário anterior, em muitos lugares se faz esta referência, em que seria o nome de Nero César, em hebreu, somando-se o valor numérico atribuído a cada letra. Bom, eu disse também que a palavra besta se associam pelas pessoas a demônios. Porém, na Bíblia se refere simplesmente a animais ou a uma entidade. Eu já disse no caso de uma entidade que se refere a uma besta que tinha 7 cabeças. E com animais, eu já disse que nós temos em Samuel 17, 43 e 44, dizendo: eu lançarei as tuas carnes às aves do céu e às bestas. Então, tudo isso que eu estou lendo é para explicar isto. Simplesmente, os animais terrestres, animais ferozes, naquele tempo, eram simplesmente denominados de bestas. Nós temos também uma outra passagem na Bíblia a respeito de um animal morto. E nós temos em Levítico 17, 15 e 16 o seguinte texto: se algum do povo de Israel ou dos estrangeiros comer de alguma besta morta de si mesma ou tomada por outra besta, lavará os seus vestidos e assim mesmo em água, e ficará contaminado até a tarde.
e desta maneira tornará a ficar limpo. Se ele não lavar os seus vestidos e o seu corpo, levará a pena da sua iniquidade. Então vejam aqui fala sobre uma besta morta de si mesmo. Esse texto que eu li é da Bíblia 1. Porém, nós temos a tradução de uma outra Bíblia, que eu denomino Bíblia 2, no seguinte termo: que comer um animal morto ou dilacerado. Então, olhem só, comparando traduções distintas de algumas Bíblias, quando eu me refiro à Bíblia 1, Bíblia 2, significa que eu leio até 10 Bíblias, eu denomino de 1 a 10. Eu faço isso porque muitas vezes, numa Bíblia, eu não consigo entender o contexto. Então, eu vou consultando outras até que eu consiga, com traduções diferentes, chegar a uma conclusão melhor. É claro que nem sempre, mesmo lendo as 10 Bíblias, não entendo nada. E aí fica para uma análise futura. Então, na Bíblia 1 diz: comer de alguma besta morta de si mesma. E na Bíblia 2 diz comer um animal morto ou dilacerado. Aqui na Bíblia 2 nem diz se é morto de si mesmo ou por outra fera ou por um outro animal, mas tem então a conotação de animal. Nós temos também em Êxodo 22:30, aqui eu vou fazer a leitura de 3 Bíblias. E nós temos então em Êxodo 22:31. Vós sereis uns homens santos e particularmente consagrados ao meu serviço. Não comereis carne que as bestas tenham provado, mas deitá-la-eis aos cães. O que significa isto? Significa que os homens santos não podem comer carne que tenha sido provada por uma besta, um cachorro, um leão, qualquer tipo de animal. Então, não se pode comer, tem que se jogá-la aos cães. Eu tenho na Bíblia 2 um outro texto que diz o seguinte: sede, homens santos, para mim, não comais carne de animal dilacerado no campo, mas lançai-o aos cães. E nós temos na Bíblia 5 um termo bem similar que diz: e ser-me-eis homens santos, portanto, não comereis carne despedaçada no campo, aos cães as lançareis. Bom, isto vem então mais uma vez a caracterizar o que eu estou dizendo. Ele tem mais ainda um contexto a respeito desses animais. Nós temos em Levítico 7, 20 e 21, que diz: o homem que estando sujo comer das carnes das hóstias pacíficas que foram oferecidas ao Senhor, perecerá no meio do seu povo. E o que tendo tocado qualquer coisa imunda, quer seja de homem, ou seja de besta, ou geralmente de toda outra coisa que possa sujar, não deixa de comer desta carne. Perecerá do meio do seu povo, ou seja, quem comer das carnes que foram oferecidas ao Senhor, porém estiver sujo, quem comer que seja coisa imunda, ou seja de homem, ou seja de besta. Nós temos na tradução da Bíblia 2, quem tocar qualquer imundície de homem ou de animal. Na Bíblia 1 diz de besta, e na Bíblia 2, mais uma vez, traduz como animal. Nós temos também no contexto da Bíblia 1, perecerá do meio do seu povo, será excluído ou morrerá. Na Bíblia 2, ele esclarece melhor, será eliminado do seu povo. Ok? Bom, então foi mais um contexto ainda disto, né?
Eu tenho mais um texto aqui, deixa eu ver se vale a pena sim ler. Aqui se refere aos cretenses, às pessoas de Creta, dizendo que os cretenses são animais. E diz da seguinte maneira: disse um dentre eles, próprio profeta seu, que os de Creta sempre são mentirosos e más bestas, ventres preguiçosos, a que atribui simplesmente aos de Creta que eles são mentirosos e más bestas, são animais, são maus animais. Então diz, eles são animais, eles são bestas. Olha só, até o próprio contexto feito de forma paralela que diz, atribui o comportamento de uma pessoa ao comportamento de um animal ou de uma besta. Há também um outro contexto aqui no nosso, para finalizar a minha palestra, diz o seguinte, em Apocalipse 13:15, e foi-lhe concedido que comunicasse espírito à imagem da besta, e que falasse tal imagem da mesma besta, e que fizesse que fossem mortos todos aqueles que não tivessem adorado a imagem da besta. Aqui é associado, então, a uma entidade, e diz o seguinte: foi concedido um espírito para animar uma imagem da besta, e que falasse tal imagem, que essa imagem viesse a falar da mesma besta, e que fizesse que fossem mortos todos aqueles que não a tivessem adorado. Aqui, no caso, se refere, então, a uma entidade, mas ainda como a imagem de um animal. E foi colocada nesta imagem um espírito. Bom, com isto, eu termino a palestra de hoje, apenas para fixar, para caracterizar que a palavra, o significado da palavra besta na Bíblia, não é um demônio, não é um monstro, embora algumas coisas eles façam essas alusões. Mas, e mesmo assim, em alguns lugares, eles esclarecem o significado. No caso da besta de 7 cabeças, eram 7 reis. Bom, eu gostaria que os senhores deixassem comentários aqui nesta palestra, para que eu possa responder a essas dúvidas e a esses comentários, e que os senhores possam sugerir novos temas para que eu possa abordar, então esclarecer esses termos na Bíblia. Bom, mais uma vez, caso os senhores tenham gostado desta palestra, clique naquele breguetinho do gostei e se inscrevam no nosso canal. Isso nos auxilia muito a nos tornar, a ter visibilidade no YouTube, para que nós possamos então dar continuidade aos nossos trabalhos. Deus abençoe a todos e a todas. Eu sou João Batista. Namastê.